A palavra de Deus não nos ensina a ser devoto de igreja, nem praticante de religião, de religiosidade. A palavra de Deus não nos ensina a ser religiosos, vivendo formalidade dentro de igreja, religião. A palavra de Deus nos ensina a ouvir e praticar tudo que está aqui. Jesus disse: se vocês guardarem a minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Jesus, ele nos ensina: e conhecereis a verdade vos libertará. Você precisa conhecer a palavra de Deus para não ser mais negócio de homem, nem marionete de homens e nem prosélitos de religiões, caminhando para o desprezo e a vergonha eterna, muitos pensando que estão caminhando com Deus. Então, se você quiser ter o conhecimento da sua vida, se está em Deus ou não, você precisa examinar a palavra, porque quem vai te dar garantia e segurança é a palavra. Quando você conhecer ela e tiver a convicção na sua alma de que está praticando ela, aí você está seguro em Deus, e não a tua vida e devoção religiosa, vivendo tarefas e cumprindo mandamentos de religião de igreja. Amém? Deixo o que Paulo disse aos Coríntios na sua segunda carta, capítulo 13, versículo 5. Examinais a vós mesmos, se permaneceis na fé, ou se já não foste reprovado. Se Cristo verdadeiramente está em vós, examinai-vos a vós mesmos. E como é que eu posso me examinar? Olhando meus pensamentos, meu entendimento, se está de conformidade com a palavra. Será que tudo que eu entendo, que eu pratico, que eu faço em relação a Deus, em nome de Deus, está como diz a palavra? Eu vou examinar. Será que tudo que me instrui, me ensinam, me orientam, será que está como diz a palavra? Eu vou examinar. Então, irmãos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O apóstolo Pedro, ele diz assim, lá na sua segunda carta: devemos desejar que nem criança deseja o leite da sua mãe. A criança novinha, recém-nascida, deseja o leite da mãe. Nós devemos desejar a palavra de Deus, que é por ela que nós vamos crescer, é por ela que nós vamos ser cheios da graça e do conhecimento, do entendimento de Deus. É pela palavra. Jesus disse, tendo pouca força, não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra. Eis que diante de vós pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. É através da palavra. É através da palavra. É através da palavra. Seja prudente, crente. Você que é membro do corpo de Cristo, chamado igreja, que está com a esperança de ir para o céu no dia do arrebatamento, partir para a vida eterna com Deus, você tem que cuidar de você mesmo e da doutrina, porque só assim você pode estar na salvação verdadeiramente garantido e confiante em Deus. E aí, o inimigo não te roubará da presença de Deus, porque você está firme, conhecedor da verdade pela qual você combate o inimigo. Satanás não se vence com movimento. Satanás não se vence com misticismo, com sobrenatural. A gente só vence Satanás, as investidas, as tentações, as ciladas, as armadilhas de Satanás. A gente só pode vencer com a palavra. Lembra que Jesus usou a palavra para vencer Satanás na tentação no deserto? Se você examinar Mateus 4, ou é Lucas, deixa eu ver aqui agora que eu acho que eu confundi. Na tentação de Jesus, lá no deserto, o diabo tentou Jesus usando o quê? Eu pergunto a você, meu irmão que é membro do corpo de Cristo, forma a igreja do Senhor. O diabo tentou Jesus usando o quê? Me digam aí. Usando a palavra. Ele usou a palavra. Ele usou a palavra. Quando ele disse, lança-te daí para baixo, Jesus. Lança-te daí para baixo, porque está escrito aonde? Na palavra. Que o Senhor dará ordem aos seus anjos. E os teus pés não tropeçarão em pedra. Jesus disse para ele, é Satanás. Mas também a palavra nos ensina que não devemos tentar ao Senhor nosso Deus. Aí o diabo vai para Jesus e diz assim, olha Jesus, manda que essas pedras se transformem em pão. Aí Jesus diz, mas está escrito na palavra, Satanás, nem só de pão
viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra que foi escrita, revelada por Deus, que está escrita aqui nesse livro santo, chamado Bíblia, e que foi escrito na lei. O homem precisa conhecer tudo isso para que ele se alimente espiritualmente. O pão alimenta apenas o corpo físico, mas a palavra de Deus alimenta a alma. E por isso que muitos estão mortos, muitos estão fracos, muitos vão morrer, porque não estão se alimentando da palavra. Esses movimentos só faz inflar, só faz encher você de vazio, mas não te enche de alimento sólido que te dá saúde espiritual. Esses movimentos só faz encher você de coisas vazias. É algodão doce, que não alimenta, não tem proteína, não tem substância que possa te fazer crescer. Só a palavra de Deus. Por isso que muitos estão morrendo, porque já estão mortos. Tem nome de que vives, mas muitos estão mortos, porque não estão se alimentando com a palavra. Então a tentação de Jesus é Lucas 4, está aqui. Fui conferir. Lá em Lucas 4, a tentação de Jesus. Aí, diz assim a palavra de Deus aqui. Lucas capítulo 4, versículo 3. Disse-lhe então o diabo: se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondendo disse: está escrito. Está escrito. Você tem que confiar e estar firme, estar esperando naquilo que está escrito, não naquilo que estão aí dizendo que é revelação de Deus. Profeta da revelação, vê só. Olha, profeta da visão. Meus irmãos, saiam desses lugares, saiam desses movimentos, saiam desses meios, para que não morras. Enquanto ainda tem tempo, vem buscar a palavra de Deus enquanto pode viver. Jesus disse também, Satanás, está escrito. Jesus usou a palavra para vencer, para combater contra o diabo. Esse povo aí, vivendo aí em nome de poder de Deus, expulsando demônio, fazendo um bocado de coisa, dentro de grito, de pulo, de marcha, de manifestação sobrenatural, com aqueles movimentos místicos, com aqueles movimentos que dizem que é Deus agindo, a pessoa lá muitas vezes endemoniado, porque quem está agindo dentro da direção de Deus, ele usa a lucidez, ele é sóbrio, ele tem raciocínio, tem entendimento, ele age com lucidez, ele não vive nessa embriaguez, nesse movimento, nessa histeria, movimento histérico onde gritam, pula, cai. As coisas de Deus não é assim. Você quer acreditar assim? Acredite. Mas se você for examinar a palavra, você vai ver que as coisas de Deus não é assim. Deus não age dentro dessa bagunça. Deus age com a simplicidade. E muitas vezes ele age, não chama nem atenção. Hoje não. É um movimento para chamar a atenção do povo. Tudo comercial. Mas eu quero te dizer nessa noite, cuide da sua fé, meu irmão. Cuide da sua salvação. Cuide da sua comunhão com Deus através da palavra. Tenha dedicação mais. Deixe de ser tão praticante de igreja, mas seja mais praticante da palavra. Ouvinte, vá ler, vá meditar, vá conhecer mais o que Jesus nos ensinou. Conheça mais essa doutrina. Deixe de estar 24 horas dentro de monte, dentro de campanha, dentro disso. Tire um tempo na sua vida, na sua casa, para passar meia hora lendo a Bíblia. E o Espírito Santo vai te dar entendimento. O Espírito Santo vai te dar compreensão do que você precisa compreender da parte de Deus. Essa é a orientação que eu dou a vocês, meus irmãos, membros do corpo de Cristo, que forma a igreja do Senhor, a igreja do arrebatamento. Jesus venceu o diabo com a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra, que é a espada do Espírito, por onde vencemos todas as investidas de Satanás contra a nossa vida.